Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de outubro de 2025. É hora de agir contra Putin, segundo os líderes da Europa estão falando. Quero abordar esse tema, que é um tema muito palpitante e que diretamente liga ao apoio que a Europa está dando para a Ucrânia. E também Putin é criticado por seus aliados. Eu quero convidar a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês veem a verdade. Peço a todos também que estão assistindo o vídeo, que gostam do vídeo, deem um like. E peço a todos também que compartilhem com suas redes sociais, ajudem a fortalecer o canal, recomendem, divulguem. Muito obrigado. Façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Bom, é hora de agir contra Putin. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fazem declarações em uma reunião em Londres. Uma reunião da coalizão dos dispostos. Não é OTAN, tem países da OTAN, tem de outros lugares do planeta, né? Mas que esses países estão dispostos e estão ajudando a Ucrânia efetivamente. Então o primeiro-ministro pediu que o petróleo e o gás russos sejam retirados do mercado global e que bilhões de dólares em ativos russos sejam usados para financiar a Ucrânia. Acredito que vamos ter novidades brevemente sobre esse assunto, principalmente nos ativos russos para financiar a Ucrânia, que parte dele já está indo sob a forma de empréstimo garantido pelo capital russo que está bloqueado na Europa, 300 bilhões de dólares aproximadamente. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o Starmer falou após uma reunião com o que ele chamou de coalizão dos dispostos, que eu citei anteriormente. Falou isso agora na sexta-feira, próxima passada, em Londres. Ele disse que precisamos concordar em concluir o trabalho sobre os ativos soberanos da Rússia e desbloquear bilhões para ajudar a financiar a defesa da Ucrânia, disse Starmer a líderes europeus. As negociações visam aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin, dando impulso às medidas dos últimos dias, que incluíram uma nova rodada de sanções da América e dos países europeus, que visam as receitas vitais de exportação de petróleo e gás da Rússia. E são medidas, segundo os analistas, muito fortes que, de fato, vão prejudicar sensivelmente esse esforço russo de fazer exportações. Inclusive, ele já pediu, o próprio ditador, ao Donald Trump, que tirasse essas sanções. Uma resposta ontem, inclusive, quando ele pediu, foi ontem cedo, é que as sanções não serão tiradas se ele não parar a guerra, né? Pelo menos um cessar-fogo para negociar. Então, Putin tem resistido até agora aos esforços para pressioná-lo a negociar um acordo de paz com o presidente Volodymyr Zelensky. Ele não quer receber o presidente Zelensky em lugar nenhum do mundo. Não é em Moscou, que Zelensky não vai a Moscou. Ou seja, na Turquia, seja na Arábia Saudita, seja onde for. E esse argumento, que os motivos para a invasão total da Rússia ao seu vizinho menor são legítimos, ele fala, porque ele está voltando àquelas causas originais, né? Aquelas causas que deram início a tudo, que é o nazismo na Ucrânia. Ele sempre fala que ele está defendendo a língua russa, está defendendo o povo da língua russa, quando na realidade esse ditador sacana, malandro, né, é uma chefe de quadrilha, ele está assassinando esse povo, ele está fazendo que falte água em Donetsk, ele está fazendo que o povo passe necessidade, o povo que ele veio para defender, ele está matando, ele está atacando com mísseis, ele está destruindo a vida e o coração das pessoas. Graças a Deus, a alma ele não poderá destruir jamais. Esse povo vai se reerguer em glória e vai ser melhor que a Rússia e esse ditador títere e terrorista genocida. O Starmer disse que a coalizão está mais unida do que nunca e também unida ao presidente Trump em apelos para pôr fim ao derramamento de sangue. Inclusive a coalizão dos dispostos, aí apresentaram como Europa, né? Aí, praticamente todos os países estão nessa coalizão. Eles só não convidaram a Hungria,
né? Eles justamente não estão fazendo nem como a União Europeia, nem como a OTAN, porque lá a Hungria, o Viktor Orbán tem veto, porque ele é contra, ele é a favor da Rússia. Ele é um menininho, é o poodle do Putin, assim como o Roberto Fico, que é o presidente, o primeiro-ministro da Eslováquia. Eles não foram convidados para a coalizão dos dispostos, lá eles não podem votar nada contra, então, né? Então, essa é a situação e acredito que a Europa vai avançar mais, eu espero pelo menos, com a Ucrânia nas necessidades ucranianas. Enquanto isso, dentro da Rússia, o problema continua se agravando para o ditador da Rússia, né, e sua trupe de comparsas. Putin é criticado por seus aliados. O choque na Rússia, inclusive, pelos comparsas dele, né? As políticas de Putin são criticadas pelos aliados próximos em canais de TV. Aconteceu agora essa semana. É uma coisa que tem muita gente que ficou chocada, inclusive na população. Porque o principal propagandista dele, né, que tem um programa na TV, um programa grande numa daquelas televisões controladas pelo ditador, controladas pelo Kremlin, chama-se Vladimir Solovyov, né? Esse Vladimir Solovyov, durante anos, garantiu aos russos estabilidade e ascensão sob o governo de Putin. Ele falava isso. Ele é putinista desde criancinha, né? E, de repente, se interrompeu no ar e começou a falar sobre problemas reais. Eles caíram na realidade, os russos estão caindo, porque eles sabem, se continuar assim, eles vão morrer abraçados com o Putin. E agora estão tentando cada um salvar a sua pele, continuar no poder para continuar mamando a sua parte, né, no butim, né, do saque que eles mesmos fazem através da corrupção na Rússia. As suas palavras marcaram o primeiro reconhecimento aberto a uma crise por parte do homem que simboliza a propaganda russa. Esse cara é o símbolo da propaganda russa em toda a Federação Russa. A verdade foi revelada no programa Noite, o nome do programa é Noite com Vladimir Solovyov, de um canal, desses canais russos, não me lembro o número do canal, né? O comandante em chefe estabeleceu a meta, ele falando do Putin, né? O Solovyov, o Vladimir Solovyov, que devemos estabelecer uma taxa acima da média global, a meta de crescer, né? Esqueci da palavra crescer. Eu estou lendo as palavras dele aqui, que o comandante em chefe estabeleceu a meta de que devemos crescer a uma taxa acima da média global. Mas graças a quem? Ao que as políticas de quem nos encontramos quase à beira da recessão. Ele disse que estamos quase à beira da recessão. Na minha avaliação, já estão, né? Talvez alguém responda, ou isso é uma pergunta para os meteorologistas, quis ele dar um pouquinho de sarcasmo, uma piadinha. É só o clima, há uma guerra em andamento, não podemos nos dar ao luxo de cair em recessão, declarou esse propagandista com cara de alarmado. Esse discurso foi uma sensação na Rússia, até mesmo para os telespectadores russos, que estão acostumados à lealdade incondicional do apresentador ao ditador da Rússia. De fato, pela primeira vez, Solovyov questionou publicamente a eficácia das políticas do Kremlin e reconheceu que a economia da Rússia está em apuros. Segundo analistas independentes internacionais, a Rússia já cruzou efetivamente a linha da recessão, ou seja, já estão em recessão. A produção está caindo, as exportações encolhendo e vão encolher mais com as últimas sanções americanas e europeias, né? A inflação está subindo e os custos da guerra continuam a consumir cada vez mais recursos que a Rússia não tem para colocar ali. O que está acontecendo é resultado da guerra de atrito que o ditador Vladimir Putin vem tratando há quase 4 anos. Essa guerra está destruindo a indústria, minando o mercado interno e drenando o orçamento. Na minha opinião, o fato de Solovyov ter começado a expressar suas preocupações, primeiro que eu acho que não é preocupação só dele, ele não faria isso sozinho no rompante. Ele combinou com mais gente. Ele está sendo porta-voz de outras pessoas ligadas também, como ele é o ditador da Rússia, ele precisa ter uma certa proteção, e ele sabe disso, né? Ele começa a expressar essas preocupações, demonstra que a situação na Rússia está se deteriorando muito rapidamente, mais do que muitos previam, e que mesmo os mais devotados apoiadores do regime estão achando impossível escondê-la. Essas também podem ser consideradas críticas às políticas de Putin nos canais oficiais russos. Os problemas na economia russa continuam a piorar, forçando até mesmo especialistas pró-Kremlin a discuti-los.
Por exemplo, o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, alinhado ao Kremlin, né, também são, desde criancinha, aliados do ditador da Rússia, alertou para os crescentes riscos de recessão na Rússia. Eles já alertaram quando a Rússia já está em recessão. Eles alertaram agora essa semana, né? De acordo com a última pesquisa desse centro, a produção industrial está à beira do declínio, o investimento está estagnado e a lucratividade das empresas caiu para níveis mínimos pré-pandêmicos. O pré-pandêmicos é antes da pandemia do Covid, né? A única fonte de crescimento continua sendo o consumo populacional, ou seja, aquilo que o povo gasta, mas seu potencial está se esgotando rapidamente, porque a economia é em deterioração, o povo manda o dinheiro, o povo perde emprego, compra as coisas e não recebe o dinheiro de volta para poder continuar alimentando o processo econômico do consumo, das compras, né? Dos 9 meses de 2025, dos 9 primeiros meses, houve queda em 5 pontos os fatores sazonais e desse calendário desse ano macroeconômicos em relação à previsão do crescimento da economia no curto prazo. Então, a situação tornou-se muito precária, sem dúvida nenhuma. As indústrias manufatureiras civis estão experimentando um declínio acentuado, excluindo a produção militar, que ainda está se mantendo, apesar de algumas empresas às vezes capenga, porque o ditador da Rússia atrasa o pagamento. A produção nesses setores caiu 4% em agosto, após queda de 2,3% em julho. Você vai acumulando isso, vai somando, vira uma bola de neve. Isso elevou a queda nos primeiros 8 meses do ano, né? Que foi de 5,4%. Então, tem que ainda adicionar a esse valor também. Considerando um período de 3 meses, agora os últimos, a queda já atingiu 6,3%. Os últimos 3 meses até o mês corrente, que nós estamos aqui em outubro. Na comparação anual, com exceção do processamento de madeira e da produção de papel. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e não esqueçam de dar um like. Isso ajuda muito o canal, tenho certeza que vocês gostaram e aqui vocês viram a verdade. Então se inscrevam também e peço que compartilhem. Compartilhem com todos que vocês conhecerem, em todas as redes sociais que vocês tiverem, fortaleçam o canal que transmite a verdade, o canal da verdade. E façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.